de Obed, que é servo. Obed quer dizer servo. Irmão, a arca não vai entrar na casa de pessoas que não são servos, pessoas que não servem para servir, são orgulhosas. Não pense que a presença de Deus vai estar na tua vida. Obed quer dizer servo. Servo é alguém que está sempre pronto para servir. A presença de Deus vai estar na casa de alguém que serve a Deus, alguém que adora a Deus, alguém que abre mão do pecado para glorificar o nome de Jesus. Quem é que pode aplaudir esse Deus? Usar tentou impedir. Usar tentou segurar a arca. Segura a arca, deixa eu segurar. Deus falou, não segura não, porque sou eu que estou derrubando a arca aí. Sou eu que estou derrubando a arca. Irmão, quando Deus quer colocar a arca na tua casa, não adianta, o capeta não vai impedir, irmão. Tem muita gente tentando impedir a presença de Deus entrar na tua casa. Tem gente querendo que você se desvie. Tem gente querendo que você saia da igreja. Tem gente querendo fazer fofoca para você desanimar de vir à casa do Senhor, mas não vai conseguir. A arca já tem lugar e é a tua casa, é a tua vida. Olha só, o nome Obed-Edom, ninguém sabia. Deixa eu falar de Zé Ninguém, João Ninguém, Zé da Esquerda, era ele. Mas quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, sabe o que aconteceu com Obed-Edom, irmão? O nome de Obed-Edom, Sandro, foi soprado lá do palácio. Eu não sei se você está entendendo, irmão. O rei não sabia de nada. Davi nem conheceu Obed-Edom, conheceu. Ele viu ele lá, colocar a arca lá, mas não se conhece. Agora Davi está sentado no seu trono e alguém vai lá e diz: ô rei, posso falar com o senhor? Sim, pode falar. Sabe aquele moço? Qual moço? Aquele Obed-Edom, não sei quem é. Qual? Me explique. Aquele onde a arca está, lembra? Ah, sim, aquele da beira da estrada. Pois é, Davi, você não sabe da maior. Aquele moço pobre que não tinha nada, agora é empresário, é fazendeiro, está exportando boi para tudo que é lado, está nascendo boi e vaca direto, bezerro. O homem ficou milionário. E tem uma coisa: a arca só tem 3 meses na casa dele, está todo mundo falando. Agora aquele homem que não tinha nem o que comer, está tendo para dar. Sabe o que é isso, irmão? Eu quero dizer que Deus vai soprar o teu nome. Levanta a mão aí, ó. Deus vai soprar o teu nome. Ah, pastor, vai soprar o meu nome para quem? Vai soprar o meu nome para o presidente da República. Presidente da República. Qual o nome do presidente da República agora? Qual o nome do presidente? A gente falou que é Dilma ainda, vai sair. Temer. Tem que temer. Então olha só, o Temer está lá, Michel Temer. Está lá. Daqui a pouco alguém vai lá no gabinete dele e vai falar assim: ô, seu Temer, tem uma pessoa aqui, eu queria te passar uma informação. O que é? Sabe o que é, seu Temer? É uma pessoa aí, ó, lá no Jardim Esperança, né? Está lá na Igreja Batista da Renovação, e eles estão lá orando. E sabe o que está acontecendo, seu Temer? Lá eles estão crescendo, estão abrindo empresa, e estão dando emprego para um monte de gente. E o que me assusta, Temer, é que o Brasil todo está em crise. O Brasil todo está em crise. Mas lá na Igreja Batista da Renovação, onde tem um povo orando, não tem crise para eles. Eles estão crescendo, estão ganhando dinheiro. Michel Temer vai falar assim, ó. Depois vocês explicam para ele, né? Vai na internet isso aí. Michel Temer vai falar assim: isso aí não pode ser no Brasil, isso deve ser dinheiro, isso deve estar vindo da Inglaterra. O presidente da Inglaterra deve estar ajudando, viu uma necessidade do Brasil, deve estar esse povo lá. Isso deve ser da Alemanha, deve ser da França, né? O euro deve ser de Portugal, né? Quem está mandando dinheiro? E o homem fala assim: não, o dinheiro é do Brasil mesmo, está multiplicando, está ganhando, e eles estão dando emprego, muito emprego. Irmão, você vai
abençoado por Deus. Você recebe